Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer esse lindo pano de prato decorado com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Para fazer o barrado do pano de prato, cortei o tecido com 8 centímetros de altura. E para reaproveitar vários tecidos com a largura diferente, cada tecido está numa medida. Se você preferir, você pode padronizar apenas uma medida, mas para reaproveitar eu peguei várias larguras diferentes. O pano de prato que eu gosto de usar é o pano de prato conhecido como pé de galinha. Eu acho que as tramas do tecido é melhor, mas você pode usar o tecido que você acha melhor. Para decorar a parte de baixo do barrado, cortei o bordado inglês com 4 centímetros a mais da medida da largura do pano de prato. Para fazer a folha, cortei a medida de 6 centímetros por 4 centímetros. Essa mesma medida cortei na entretela termocolante dupla face. Para quem não conhece, ela tem o lado brilhante que tem a cola e o outro lado tem um papel protegendo o adesivo da entretela. Depois que você fixa no tecido, é só você puxar a pontinha do papel que ele vira um adesivo. Quem não conhece, é vendido por metro em armarinhos. Para fixar no tecido, basta você virar o tecido com o lado avesso virado para o lado de cima. O lado brilhante, que é o lado que tem a cola, você vira para o lado de baixo, sob o avesso do tecido, passa o ferro de passar roupa. Dobro o tecido ao meio, corto no formato da folha, faço o mesmo com outro tecido. Para fazer o vaso, cortei a medida de 14 centímetros por 7, dobro o tecido ao meio, tiro um dos cantos, também passei no ferro de passar roupa, a entretela termocolante dupla face. Para fazer as flores, cortei 2 vezes a medida de 8 centímetros por 8 centímetros. Você pode imprimir um desenho da internet no formato de uma flor e transferir para o tecido e recortar na marcação, se você não sabe desenhar ou tem dificuldade de fazer moldes. Eu dobro o tecido ao meio, dobro novamente, corto arredondando o canto, depois faço um corte em V bem no meio. Se precisar, se ficar um pouquinho quadrado os cantinhos, é só vir consertando com a tesoura, arredondando os cantos para fazer o formato da florzinha. Faço o mesmo com outro tecido. Dobro 2 vezes a lateral do bordado inglês, passo uma costura. Essa costura, a dobra do tecido, eu viro para o lado de baixo, sob o pano de prato, com o lado direito do tecido virado para o lado de cima. Posiciono o bordado inglês com aproximadamente 1 centímetro sob a parte de baixo do pano de prato, deixando rente na lateral. Passo uma costura, fazendo retrocesso no começo e também no final. Quando chegar na outra lateral, dobro 2 vezes a lateral do bordado inglês, deixando rente na lateral do pano de prato. Finalizo com um pequeno retrocesso. Para dar acabamento nessa lateral do bordado inglês, passo uma costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Os retalhos de tecido emendei sempre direito com direito do tecido, rente nas laterais, fazendo um retrocesso no começo e no final e deixando a distância de um pé de máquina. Desse jeito a costura não fica torta. Emendei os retalhos até ficar aproximadamente 2 centímetros a mais da largura do pano de prato. Esse excesso do tecido é o que eu vou dobrar para poder fazer o acabamento. Posiciono os retalhos com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na parte de cima do bordado inglês. O excesso do tecido dobro, deixando rente na lateral do pano de prato, alfineto para não sair do lugar. Faço o mesmo do outro lado.
Faço uma costura. Viro a tira com o lado direito virado para o lado de cima, arrumo as laterais para ficar rente na lateral do pano de prato, deixando a sobra do tecido sob o pano de prato. Deixo bem certinho os retalhos, alfineto para não sair do lugar. Para ficar certinho o tecido, vou vincar no ferro de passar roupa, deixando a lateral do tecido rente na lateral do pano de prato e a parte de cima dos retalhos dobro aproximadamente meio centímetro de fora a fora e vinco no ferro de passar roupa. Costuro nas laterais também na parte de cima, sempre que chegar nos cantos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, abaixo o pezinho e continuo costurando. Tiro o papel do termocolante, colo as partes. Passo rapidamente o ferro de passar roupa. Para pregar as partes, vou usar linha, agulha, nozinho na ponta. Dou pontinhos simples de sobe e desce ao redor de toda a peça. Faço o mesmo na folha e também nas flores. Finalizo arrematando. Para fazer o cabo da florzinha, uso tinta de tecido e pincel fino. Fiz traços no meu pano de prato, mas se você preferir, você pode fazer a marcação em linha reta. Para fazer o miolo das flores, vou usar botões. Passo a cola quente no meio da flor e colo. Se você preferir, você pode fixar o botão com linha, agulha, nozinho na ponta e finalizar arrematando. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que fofura! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.